Ei, gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar o estudo da nossa dinâmica, a mecânica clássica, a dinâmica newtoniana, a dinâmica de Newton. Na última aula, nós vimos alguns cálculos de força resultante. E observamos também que em um desses casos, a força resultante tinha valor igual a zero. Eu adiantei para vocês que no cálculo da força resultante, em que o seu valor seja nulo, seja igual a zero, eu disse para vocês então que esse tipo de corpo apresenta-se em equilíbrio. Então estamos aqui definindo equilíbrio. Dizemos que um corpo está em equilíbrio quando a força resultante ou a resultante das forças que atuam, que agem sobre ele, é igual a zero. Quando a força resultante sobre ele é nula, atenção, quando a força resultante que atua sobre o corpo, que age sobre o corpo, a resultante de todas as forças que agem sobre ele, for igual a zero, dizemos que o corpo encontra-se em equilíbrio. Porém, existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Quando é que um corpo encontra-se em equilíbrio estático? Entenda bem, a palavra estático te dá a ideia de algo que esteja parado. Só que a palavra parada na física não é muito bem empregada. Então dizemos que um corpo encontra-se em equilíbrio estático quando ele está em repouso. Legal? E da mesma forma, o equilíbrio dinâmico, o termo dinâmico te dá uma ideia de algo em movimento. Mas cuidado, não é qualquer movimento. Para que o corpo esteja em equilíbrio dinâmico, ele deve se encontrar em MRU, movimento retilíneo uniforme. Você deve estar lembrado dos vetores da física, em que apresentamos os vetores aceleração tangencial e aceleração centrípeta. E o MRU era o único movimento que não apresentava a T, aceleração tangencial, pois não havia variação de módulo. E a CP, aceleração centrípeta, também era nula, pois o módulo do vetor velocidade não mudava de direção. MRU é o único movimento cuja aceleração resultante é igual a zero. E essa característica da aceleração ser igual a zero é comum para ambos os corpos. Tá legal? Vamos assinar algumas peculiaridades. Quando o corpo está em equilíbrio estático, sua velocidade é igual a zero. Repare, se a velocidade é igual a zero, a aceleração sobre o corpo também valerá zero. E atenção, se é equilíbrio, força resultante. Aí eu vou tirar aqui de cima mesmo, tá? Força resultante vai ser igual a zero. Essas são as características do equilíbrio estático. Vamos ao equilíbrio dinâmico. A única diferença, ela está aqui, olha. Porque no equilíbrio dinâmico, a velocidade, ela não é igual a zero. A velocidade, ela é diferente de zero, porém com uma característica. Ela é diferente de zero, mas ela se mantém constante. Repara, é uma velocidade diferente de zero. Igual a zero, equilíbrio estático. Diferente de zero, equilíbrio dinâmico. Porém, essa velocidade, para caracterizar o equilíbrio dinâmico, visto que é MRU, ela deve permanecer constante, sem variações de velocidade. Ora, se não tem variação de velocidade, olha, a aceleração no equilíbrio dinâmico também valerá zero. E se a aceleração vale zero, consequentemente, a força resultante que atua sobre um corpo em equilíbrio dinâmico também valerá zero. Observe, equilíbrio estático e dinâmico, aceleração nula,
força resultante nula. Diferença básica na velocidade. Equilíbrio estático, velocidade nula, repouso. Equilíbrio dinâmico, velocidade diferente de zero, porém constante, visto que o movimento ele é retilíneo e uniforme. Ok. A inércia, gente, ela é uma propriedade dos corpos em geral. Essa característica, essa propriedade da inércia, que é a base da primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: é a tendência dos corpos em geral de permanecer em seu estado de equilíbrio natural. Quais são os estados de equilíbrio naturais? Você já sabe. Se um corpo estiver em equilíbrio estático, por inércia, ele tende a permanecer em equilíbrio estático. Se esse corpo tem velocidade nula, ele tende a permanecer com velocidade nula. Desculpa, ok? Se esse corpo estiver em equilíbrio dinâmico, se tiver com velocidade diferente de zero e constante, se ele tiver em MRU, a tendência desse corpo por inércia é continuar em equilíbrio dinâmico, MRU, velocidade constante, diferente de zero. Tá legal? Os corpos mantêm o seu estado de equilíbrio desde que não haja intervenção de força externa. Quero dizer, se um corpo altera seu estado de equilíbrio estático dinâmico, é porque certamente incidiu, ocorreu, houve uma intervenção de força externa, de um agente externo sobre ele, para que pudesse proporcionar alteração. Caso não haja intervenção de força externa, equilíbrio estático perpetuamente, equilíbrio dinâmico perpetuamente. Tá legal? Associe sempre a inércia de um corpo à sua quantidade de matéria, à sua massa. Maior massa, maior inércia. Menor massa, menor inércia. Tá legal? Aqui eu fiz um retrato das forças que atuam, vou mostrar para você, das forças que atuam, por exemplo, no voo de um avião, de um jato comercial, por exemplo. Normalmente esses jatos, eles descrevem movimento retilíneo uniforme bem próximo, tá? Bem próximo de um MRU. Se é MRU, é equilíbrio dinâmico. Se é equilíbrio dinâmico, a força resultante que atua sobre esse jato em voo, vou dizer que ele está a 900 km por hora, que é a velocidade de cruzeiro, tá legal? Normalmente eles viajam aproximadamente a 10 mil, 11 mil metros de altura em relação à superfície da Terra. Esse conjunto de forças age sobre esse jato. E atenção, como elas atuam? Vou tentar mostrar para vocês aqui, só a título de interesse cultural, tá legal? As forças que atuam são a força da gravidade, que nós vamos estudar posteriormente. Ela atua na vertical para baixo. Aqui nós temos a F1, a força da gravidade. Existe uma força que ela é propulsora, ela impulsiona o avião no seu voo. Vamos dizer que é a força de propulsão. Essa força de propulsão ela é gerada pelas turbinas, né? A explosão do combustível, do querosene, faz com que o avião ele seja impulsionado. Ele se movimenta, então,
através da força propulsora, que eu chamei por F2, impulsionando-o, nesse caso para a direita, porque eu vou considerar que esse avião ele esteja nesse movimento. Tá legal? Existe uma força de oposição ao movimento. São as forças resistentes que impedem, que dificultam o movimento do avião. Essas forças são geradas normalmente pela resistência do ar. E ela é sempre contrária ao movimento. Então essa F3, essa força de oposição, ela tem sentido oposto ao sentido da força propulsora, tá legal? Temos aqui a nossa F3. Se só tivéssemos essas forças atuando, F1, F2 e F3, esse avião não descreveria um MRU. Por quê? Se F2 cancelasse F3, F1 não teria força cancelando. Então teria força resultante. E se tem força resultante, não é equilíbrio. Tá legal? Então, certamente, essas forças F2 e F3, a de propulsão, a propulsora e a de resistência, elas são opostas. Assim como a gravidade se opõe à força de sustentação aerodinâmica. Normalmente essa força de sustentação aerodinâmica, ela é obtida a partir dos flaps do avião, tá legal? Para equilibrar a F1, que é a força da gravidade, essa força de sustentação aerodinâmica, ela tem sentido vertical para cima. Observa, então, que se a F1 cancela a F4, se a da gravidade cancela a de sustentação aerodinâmica e se a propulsora cancela a de oposição ou a de resistência do movimento, MRU, equilíbrio dinâmico. Isto significa dizer, então, que esse jato tem força resultante nula. Força resultante igual a zero. Ok? Valeu.